Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Nesse vídeo aqui, vamos ver algumas doutrinas que não existem na Bíblia, mas foram confirmadas por revelações, onde muitos seguem por acreditar que sejam revelações vindas de Deus. Alguns usos e costumes que algumas igrejas têm, mas não tem muito mais como já foi, que acreditam que sejam verdade por causa de ser confirmada por revelações. Hoje não é mais como foi anos atrás, onde algumas igrejas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, a Deus é Amor, a cristã, seguiam alguns princípios ou proibições, tendo como doutrina, onde hoje é chamado de usos e costumes, como esmalte, batom, calça comprida na mulher, joias, cortar cabelo, tatuagem, piercing, barba e assim vai. Eu fui criado na Igreja Assembleia de Deus, onde essas coisas eram pecado a ponto de disciplinarem quem fizesse qualquer uma dessas coisas. Eu já vi pessoas levando disciplina, até em público, porque cortou a ponta do cabelo, bermuda não podia usar, e isso é coisa do passado. Lá na Assembleia de Deus, pelo menos aqui onde eu moro, isso foi abolido. Tudo que eles tinham como pecado, hoje fazem. Tem um ditado que diz: cuspir para cima cai no rosto. Então, caiu no rosto mesmo. A igreja Congregação Cristã no Brasil, embora eu nunca frequentei, mas eles tinham pelo menos esta doutrina aí. Eu já vi mulheres da CCB usando batom e esmalte. Então já não é mais tanto como já foi. A igreja Deus e Amor, hoje, puseram o Davi Miranda Neto, que é o neto do Davi Miranda, como presidente, para que ele tire tudo isso. E ele já começou. Então ele entrou com o objetivo de tirar aquilo que chamava, que o Davi Miranda avô chamava de doutrina. Na verdade, o que chamam hoje de usos e costumes, na IPDA era tido como doutrina. E era a igreja mais exagerada nesta questão de usos e costumes. Por exemplo, a mulher não podia usar saia jeans, porque é unissex. Mas o jeans não é o único pano unissex, né? Roupa vermelha, não sei porquê. Só se alguém levou um carreirão de uma vaca, daí achou melhor não usar mais, né? Eu não sei porquê. A mulher não podia andar de bicicleta, não sei porquê, né? Nem bicicleta sem cano. Não podia ir na praia nem para tirar foto, nem com a praia vazia no inverno. Mas eu já vi disco deles antigo, com a foto da Débora sentado na praia. E eu já vi fotos na internet da família Miranda, tudo de bermuda e sem camisa na praia. Então é do tipo, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas eles estão tirando, acho que já tiraram as saiadinhas, já tiraram andar de bicicleta, a roupa vermelha, a barba também, eu acho que estão tirando isso. Mas vamos lá. Por um lado, nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode. Ou ter uma lista das coisas que são pecados e das coisas que não são. Né? Em Levítico 19, por exemplo, fala de algumas proibições ao povo de Israel para que não adotassem os costumes do mundo e não fazer o que eles fazem. Aquelas proibições eram para não fazer o que faziam os povos pagãos vizinhos, não adotar os costumes deles, para não se parecer com eles.
como não ter marca no corpo, cortar cabelo arredondado e usar vestes diferentes dos povos pagãos vizinhos. Foram princípios que nem hoje a Israel isso se aplica mais. Era algo local. Mas o princípio de não adotar os costumes do mundo prevalece para sempre. Por exemplo, Deuteronômio 22, verso 5, lá diz que o homem não pode usar roupa de mulher e a mulher não pode usar roupa de homem. Roupas eram túnicas. Nós não usamos túnicas, mas o princípio de não usar a roupa um do outro, ou o princípio de não usar a roupa do sexo oposto, permanece. Eu não acredito que Deus iria mudar de opinião. O princípio da diferença na aparência entre homem e mulher era no Velho e Novo Testamento. 1 Coríntios 11, versos 14 e 15, Paulo disse para a igreja de Corinto que o homem deveria ter cabelo curto e a mulher comprido para que houvesse diferença na aparência física. E em 1 Timóteo 2, verso 9, lá diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Pudor é vergonha em exibir o corpo. A mulher que usa uma roupa marcando seu corpo é uma roupa sem pudor e está pecando. E mulher crente usa. Se o seu pastor fala que isso não é pecado, cuidado com ele, e possivelmente ele seja um falso profeta e está querendo apenas o seu dízimo. Então, existem princípios que prevalecem para sempre. É algo moral, né? Princípios que prevalecem para sempre, para a tristeza de muitos pastores e igrejas, porque são pedras em seus sapatos. Se baseando nisso, muitos têm ou tinham o uso de certas coisas como costumes do mundo. Por exemplo, batom, esmalte. Muitas pessoas já tiveram revelações que isso é pecado. Eu que sou do meio pentecostal também já vi muita revelação sobre isso aí. Como batom, esmalte, pintar cabelo, tatuagem, mesmo não estando na Bíblia, mas tinham como prática do mundo. São práticas do mundo, tatuagem. Algumas doutrinas seguidas, ou um dia foi seguida, que foram confirmadas por revelações ou por interpretações como sendo práticas do mundo. Eu sempre vi pessoas tendo revelações sobre certas práticas como pecado. Eu vou contar pelo menos duas recentes. O pastor da igreja da minha mãe, da Assembleia de Deus, ele disse que num dia de sábado Deus falou para ele falar contra batom e esmalte. E ele disse que sofreu para falar. Passou a tarde toda ensaiando como iria falar, mas falou. E ele disse, apesar que a família dele usa, a espada corta dos dois lados, mas ele teve que falar. E um pastor também aqui perto, também da Assembleia de Deus, ele foi subir no púlpito, Deus mandou ele falar contra esmalte e contra batom. Paulo disse em 1 Coríntios 2, versos 14 e 15, o que é espiritual, o homem natural não compreende as coisas de Deus e não pode discerni-las, porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo. Então tem coisas que é só para quem é espiritual. Não é o estudo da teologia que vai fazer entender certas coisas aí. É o seu espírito se comunicando com o Espírito Santo. Então, por causa disso, cabe a algumas pessoas, ter certas práticas como sendo práticas do mundo, ou até mesmo que certas revelações têm fundamento e acabam seguindo isso aí. Apesar que estão abolindo essas coisas aí, mas tem alguns que não abriram mão. Na verdade, coisas duvidosas, que talvez seja pecado e talvez não seja, dependendo do que, o correto é não fazer pela dúvida, do que fazer certas coisas duvidosas e descobrir que era pecado no dia da morte dele, se morrer sem salvação. Então, certas coisas que lhe causam dúvidas, o melhor é não fazer. Pelo menos você não se arrisca a errar
e às vezes até morrer perdido. Então é isso aí então. Doutrinas confirmadas por revelações, como algumas coisas como práticas do mundo, dos povos do mundo dos dias atuais, né? Alguns acreditam assim. É isso aí então, se gostou dá um cliquezinho aí, se não for inscrito se inscreva e até o próximo.